Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a uma, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da UTV, também o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de hoje, o cirurgião plástico Dr. Cláudio Roncati. Prazer tê-lo aqui, Dr. Roncati. Prazer é meu de estar novamente aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. O senhor é fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Perfeitamente. Eu sou um dos fundadores, né? Éramos em 50 profissionais da área médica, e eu sou um dos fundadores dessa sociedade, que hoje tem 16 anos. Essa técnica é realmente muito utilizada no Brasil? Como é? É muito utilizada. O potencial de utilização do laser é absolutamente indescritível e inimaginável onde pode chegar. Porém, é interessante ver que a tecnologia do laser aplicada na medicina na década de 90, que foi o grande pull, ela foi direcionada para as áreas de estética. Você fazer uma cirurgia de rejuvenescimento facial, especialmente com laser de gás carbônico, né? E a gente foi descobrindo utilidades para esse laser. Hoje, existem, por exemplo, na minha área, alguns tipos de tumores, apesar de serem benignos, por exemplo, o neurofibroma, que é um tumor grande, aquela história do Homem-Elefante, aquele filme famoso, né? E uma história verídica de um cidadão que morou em Londres, você consegue a cura desta lesão apenas com o laser, porque o cirurgião não tem condições de dissecar, uma vez que o tumor ele se misque dentro da derme profunda e não há como dissecar. Então, o laser é fundamental nesses casos. Então, só isto já justifica, né, o engajamento de inúmeras indústrias e empresas e o vulto de financeiro que foi para essa área. Eu acho que só isso daí já é interessante de justificar, né? Maravilha. Dr. Carlos Kopp, prazer tê-lo aqui, Dr. Carlos. Prazer, obrigado pelo convite. O senhor é ortopedista, Centro de Qualidade de Vida. O que é o Centro de Qualidade de Vida? O Centro de Qualidade de Vida é uma instituição, uma clínica e um centro de reabilitação. O paciente chega com queixas diversas e ele é tratado, reabilitado para melhor função. Então, nós tratamos de tendinite, hérnia de disco. São pacientes que geralmente chegam com indicação cirúrgica e saem correndo numa atividade física. Nós hoje revertemos um quadro cirúrgico de 80% para 5%, com uma expectativa de qualidade muscular de vida muito boa. Onde fica aqui em São Paulo? Fica na Rua Santa Cruz, no metrô da Vila Mariana, lá, Rua Santa Cruz 245. Também conosco a Beatriz Fabretti. Prazer ter aqui, Beatriz. Olá, obrigada, é um prazer. Você é vice-presidente social do Instituto MAPA. Exatamente, o Instituto MAPA é um instituto... Ele já fez a pergunta para você. Ele já fez, né? Eu já tinha feito antes. Eu já sei. Ela vai Ele responder já agora, sabe. doutor Roncati. Mas agora para as outras pessoas. Sim. O Instituto MAPA é um instituto de proteção animal e meio ambiente. E a gente mexe com toda a questão dos direitos dos animais e proteção ambiental. É uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, né? Perfeito. Também conosco o patologista Renata Bacic Palhares. Renata, bom tê-la aqui, prazer. Prazer é meu, obrigada pelo convite. E você é diretora da Sociedade Brasileira de Patologia. Sim, senhor. Correto? Correto. Não sei corretamente? Isso. Ok. Renata Bacic Palhares. Doutor Roncati, operação bariátrica, é indispensável uma cirurgia plástica após uma bariátrica? Não é indispensável, não é? O que ocorre é que essa cirurgia chamada bariátrica, que é uma gastroplastia, é uma cirurgia onde se faz ou
uma inversão de fluxo do tubo digestivo, que chama Y de Roux, uma cirurgia antiga, que hoje ficou moderna, ou se diminui o volume do estômago, de maneira que aquele cidadão vá absorver menos alimentos e terá, sem dúvida nenhuma, um emagrecimento. O emagrecimento por si só é importante, né? Uma pessoa de 20 anos talvez não sinta 30, 40, 50. Eu já tive pacientes que perderam 80 quilos de peso. Mas aos 40, aos 50 anos, ele sentirá, e o Carlos já está fazendo que sim com a cabeça, porque sabe o que vai acontecer com as articulações, com os ossos dessa pessoa. De qualquer maneira, vamos falar só do emagrecimento. Já seria uma justificativa para a cirurgia. O senhor diz uma pessoa com 20 anos e 40 quilos acima do Acima peso. do peso. Por isso o senhor falou os 40 aí. Os 40, exatamente. É Mas isso. também essa pessoa não pensa que terá 40, 50 anos, porque ninguém pensa quando tem 20. Nós achamos que vamos continuar com 20 a vida inteira. E aí ele vai sentir muito mais esse peso. No entanto, voltando à sua pergunta, o que a gente observou depois dessa cirurgia, que no começo foi uma cirurgia criticada, mas ele deixa de ser hipertenso, ele deixa de ser diabético, né? E ganha aquela sobra de pele. E aí entra a cirurgia plástica. E aqui no texto fala de infecções. Então vocês todos aqui sabem o que é um intertrigus, né? É a pele quando ela cai sobre ela mesma, por exemplo, num abdômen ou numa mama, e aquele contato da pele sobre ela mesma, com a sudorese, com a umidade, acaba gerando a formação de micro-organismos. Em linguagem de leigo, é quando a barriga tem um avental. Um avental, exatamente. É isso, estou falando como leigo. É isso mesmo. A pochete. Mas chama avental mesmo. Doutor Carlos, como é que é? A pochete. A pochete. Tem umas pochetes que são verdadeiras malas, né? Uma pessoa que perdeu 80 quilos, você imagina. Recentemente, nós fizemos uma cirurgia de abdômen, uma moça de 32 anos, nós tiramos 12 quilos. Nós tiramos 12 quilos. Ela já havia perdido 60. Então, vocês imaginam, os telespectadores, as pessoas que estão vendo, se era necessário ou não essa cirurgia. Se trouxe um benefício ou não para essa paciente, apesar de trocar esse aspecto por cicatrizes, algumas vezes grandes, ou quase todas as vezes grandes. Então, eu acho que isso daí, Zancopé, justifica totalmente, não só a gastroplastia, o Y de Roux, a cirurgia bariátrica, o balão gástrico, como também, a posteriori, a cirurgia plástica. Doutor Cláudio, a gente ironicamente fala do abdômen, mas existem outras áreas também, braço... Não, as pessoas querem operar tudo, Zancopé. As mamas, que muitas das vezes ficam pequenas, muito pequenas e caídas, os braços e as pernas. Querem operar tudo. As pessoas não ligam para ter uma cicatriz, desde que modifiquem aquele aspecto físico. E isto é uma imagem que nós temos filosófica de nós mesmos. Então, veja, você tinha uma imagem de um sujeito acima, muito acima do peso. Alguém inventou um procedimento cirúrgico onde você, em um ano e meio, 2, volta ao seu peso normal. IMC 25, índice de massa corpórea 24, 23, 22, ótimo. 1,65 m, 64, 63 quilos. Aí você se olha no espelho e fala, bom, agora eu quero ter essa imagem filosófica compatível com a minha imagem corporal. Aí eu vou partir para a cirurgia plástica, que é um benefício muito grande. É muito distante, quilômetros, anos-luz de distância de uma cirurgia estética. É uma cirurgia plástica reparadora com benefícios emocionais para o paciente incalculáveis. Doutora Renata, H1N1. Sim. H1N1, de alguns tempos até hoje, tem sido citado incontáveis vezes, e há aquele, de novo, como leigo, né? Quando é gripe, quando é H1N1, as pessoas espirram, já imaginam que estão gripadas. Tem diferenças? Sim, nós temos várias Não no diferenças. H1N1, né? A gripe em si. Todo mundo fala que está gripado. A gripe, na verdade, é uma infecção pelo vírus da influenza. Nós temos três Influenza é tipos. gripe. Isso, temos três tipos de espanhol. vírus da influenza. Isso. Influenza A, influenza B e influenza C. Tá? A gripe pelo H1N1 é uma gripe pelo influenza A. É um subtipo de vírus influenza do tipo A. Os quadros gripais, o que a gente considera como síndrome gripal,
na verdade, que é o que as pessoas tomam como um resfriado comum, tá? Eles, muitas das vezes, não são pelo próprio vírus da influenza A. Tá? Mas em alguns outros casos que nós temos, onde nós temos o que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, que é a presença dos sintomas do quadro gripal acompanhados de manifestações que nos levem a considerar um desconforto respiratório ou uma insuficiência de ventilação propriamente dita, isso é, a pessoa ela passa a ter dificuldade para respirar ou ela passa a ter uma incapacidade de oxigenar adequadamente os seus tecidos. Nesses casos é que a gente tem que ficar um pouco mais preocupado em caracterizar a influenza como sendo a influenza A, porque esses casos acabam tendo uma gravidade maior e uma possibilidade de outras consequências. Na verdade, quem faz a principal gravidade da doença não é simplesmente a influenza A. A influenza A, ela predispõe que as pessoas tenham uma infecção bacteriana secundária, uma pneumonia ou outro tipo de infecção secundária respiratória. E, nesses casos, sim, você passa a ter uma pessoa com uma gravidade maior da doença. Mas, doutora Renata, esquecendo que o doutor Cláudio e o doutor Carlos estão aqui, né? Se eu tenho um sintoma desse, até chegar nesse estágio que a senhora coloca aí, eu já fui várias vezes à farmácia e sem que eles saibam, né? Sim. Já pedi todo tipo de antigripal que tem lá. Não, eu não estou me automedicando, estou seguindo o que todo brasileiro faz. Sim. Fora o chás, né? Tem chá também, né, doutor Carlos? A maior parte da população realmente utiliza receitas caseiras, consulta, muitas vezes não vai ao seu médico, não consulta um médico e... Melhor é mãe de médico, elas têm as receitas melhores que pode ser. Sim, avó de médico, mãe de médico. Mãe de médico é fantástico, doutor Cláudio. Minha mãe podia montar um consultório lá em Santos, ela ia ficar rica. Fora a amostra grátis. Né? É que no momento ela não está cobrando nada a consulta, mas se ela cobrasse... Mas, doutora Renata, Diga. eu pergunto desse estágio que eu disse, entre eu com esses sintomas ir direto a uma farmácia e me automedicar, até esse estágio que a senhora está colocando aí. Na verdade, quando a doença ela vai trazer consequências maiores, ela já se inicia com um quadro um pouco mais exacerbado. Então, principalmente em pessoas que têm maior risco de contrair uma doença mais grave, que são aquelas da população indicada na vacinação, idosos, crianças menores de 5 anos, pessoas em situação de rua, pessoas com doenças crônicas. Essa população é o principal alvo que a gente indica que não tenha esse tipo de atitude de não procurar uma pessoa especializada, um profissional, médico, que vá lhe fazer a orientação adequada. E qual a eficácia dessas campanhas de vacinação que nós temos? Elas estão sendo contemplando a maior parte da população de risco, elas estão tendo bastante eficácia e estão dando o alerta para a população. O interessante é que a gente faça o alerta da população para que a pessoa fique atenta exatamente a que as pessoas que têm necessidade maior de ter essa doença mais grave estejam contempladas, né? E atingir a população informando e conseguindo que elas não só procurem o médico nessa situação e se orientem e também previnam a doença não só pela vacinação, mas por outras formas. Lavar as mãos, evitar frequentar locais de grande concentração de pessoas e, ao espirrar, tomar cuidado para que isso não atinja outras pessoas ou que não contamine os ambientes. Por que muitas pessoas, nessa época que nós temos as campanhas de vacinação, é comum ouvirmos, eu tomei a vacina e me gripei, fiquei gripado, fiquei resfriado. Tem diferença de gripe para resfriado? Tem diferença. A gripe mesmo é o quadro mais grave. O resfriado é uma infecção de vias aéreas superiores, tá? E que é autolimitado e que geralmente não causa maiores consequências. O senhor está
concordando ou Não, discordando das concordo. perguntas que eu faço aqui? Não, concordo. É que esclarece muito mesmo, né? Aham. Parece, né? A diferença entre uma infecção mais grave, né? É orientação. E às vezes a pessoa releva muito um quadro. Ah, é gripe, fica em casa, criança, Toma um chazinho. toma um chazinho. Aí de repente aquilo evolui, vai para uma pneumonia, fica mais difícil o tratamento. E as pessoas que o procuram quando estão com tendinite? Né? Esse é um quadro mais comum que se procure um ortopedista? Fora a lombalgia, é a queixa mais frequente. E hoje, a tendinite hoje é um processo evolutivo de várias doenças. Então, nós temos a tendinopatia, que é um conjunto de doenças, que engloba a tendinose, que é a doença degenerativa, e a tendinite, que é a fase inflamatória. Todo o processo começa na tendinite. Os tendões, todos passam uma articulação. Então, você vai ter uma atividade, toda articulação tem um tendão passando. As lesões mais frequentes são o ombro, o punho, o joelho e o tornozelo. O ombro hoje representa 30% do benefício assistencial no país. Das lesões do ombro, 50% são incapacitantes. Então começa com uma tendinite, uma lesão repetitiva, ele vai evoluir para uma degeneração do ombro, vai evoluir um quadro do síndrome do impacto do ombro, que o presidente teve, e vai evoluir para uma limitação articular. Então, as pessoas relevam um quadro que no final ele tem uma restrição e vai deixar uma sequela e vai deixar uma incapacidade de qualquer articulação. O mais frequente hoje nós temos o ombro para o trabalhador, o punho para o digitador, o CEO, o tornozelo para o atleta que tem lesão frequente. É muito comum o nosso metabolismo hoje, nós somos 80% água. E a partir dos 25 anos, nós costumamos ter uma iniciação da mudança do nosso colágeno. Então, nós temos o colágeno, que é a principal fibra do corpo, em termos de músculo, tendão. Aos 25 anos, o colágeno muda, que do tipo 1 vai evoluir para um outro tipo, que é o tipo 3, que é o regenerativo de uma lesão. E aos 35 anos, ele perde 70% da capacidade do tendão, que é a elastina. E eles têm lesão muito frequente. Então, o cara joga a bola a vida inteira. Com 35 anos, ele rompe um tendão. Porque ele mudou o perfil orgânico dele e não se preparou para isso, em termos de atividade, de alongamento, de compensar. Repetindo a pergunta que eu fiz para a doutora Renata, né? Eu, aos 35 anos, tenho lá uma lesão de joelho, mas eu não vou no doutor Carlos. Eu vou, da mesma forma, procurar um anti-inflamatório. Isso resolve o sintoma. A doença em si é evolutiva, vai evoluir para um desequilíbrio muscular e se tiver uma atividade, pular, saltar, vai ter uma ruptura do tendão. Quanto tempo, desde esta lesão até o momento em que eu deixo a minha camuflagem farmacêutica de lado e procuro o senhor? É dependente do estresse que tem a articulação. Então, tá com dor no joelho, sobe muito escada, fica muito no trânsito, acelerando, não tem atividade física, tem hábitos de posturas inadequadas, atrofia muscular, sobrepeso, a evolução da doença pode ser de 6 meses a anos, mas cada estágio que você vai evoluir, você não consegue reverter. Então, às vezes, uma coisa que deveria ser só um alongamento, um fortalecimento, passa por um tratamento cirúrgico com uma sequela e uma restrição da atividade física. Aí, de acordo com o grau, o senhor disse aqui que o senhor consegue reverter nesses tratamentos que o senhor faz até 80% dos casos. Os estágios iniciais. Geralmente, a pessoa vai levando, toma um inflamatório, toma o chá da avó, toma o remédio da mãe do médico e chega com uma ruptura, um quadro grave. Aí ele mesmo assim abandona a ruptura, que ele vai para fisioterapia, vai para o massagista, vai para isso, vai, toma gelo, toma uma cachaça e no final ele apresenta uma artrose, uma degeneração. Aí ele começa com uma inflamação e termina com uma degeneração articular e às vezes irreparável. Ele não vai ficar aleijado, mas vai ter uma restrição. Vai reduzir a possibilidade dele... A amplitude do movimento, a força e vai ter um quadro de dor crônica por uma degeneração. Mas aí eu vou na farmácia de novo e reinicio o meu... Estou falando isso pela... Mas é verdade. Pois é, o que a população costuma fazer. E anti-inflamatório é muito discriminado. Alguns países, anti-inflamatório analgésico é muito restrito. O pessoal toma Tilenol, dipirona como água e dá cirrose química. O que a gente tem de hepatite, cirrose química por analgésico, o pessoal toma anti-inflamatório direto, um atrás do outro, ele vai ter insuficiência renal e vai ter uma úlcera grave.
gástrica. Então, e tem muito idoso que toma remédio, vai morrer de sangramento. Pois não, doutora. A senhora Essa acrescentar. parte clínica, ela é especialista. E da parte da Realmente. úlcera, do Dr. Cláudio. Alguns que a até gente- com uso de corticoide, né? Que é Corticóides são bem- mais bem graves ainda. grave. É o que a gente fala, a orientação do profissional adequado é sempre muito interessante. Né? A gente sempre fala, olha, tente não procurar a medicina alternativa. É lógico, eu costumo dizer que você pode lançar mão de outras formas que sejam até, às vezes, mais inócuas do que você tomar uma medicação, claramente, uma droga, né, comercialmente produzida, e você lança a mão e vai para um chazinho. Mas, às vezes, o chazinho também não é tão inócuo assim. A gente já vê relatos de pessoas que têm quadros alérgicos intensos, que têm reações medicamentosas, que têm um quadro hepatotóxico com chás. Então, a orientação do profissional adequado é sempre muito bem-vinda em qualquer tipo de caso. Beatriz, vamos falar sobre ajuda aos animais. O MAPA tem Sim. 5 anos. MAPA, é MAPA? Mapa. Mapa com né? 2 As no final, exatamente. O que é o projeto Cão Amigo? O Projeto Cão Amigo é um projeto onde a gente quis integrar os animais, o convívio do ser humano com os animais, né? E trazer os benefícios dessa interação para as pessoas. Então, o que a gente faz no Projeto Cão Amigo? A gente leva cães que são treinados e a gente vai visitar asilos de idosos, a gente vai visitar casas de repouso, hospitais clínicos, né, infantis, e leva o cachorro e interage com essas pessoas. E é muito gostoso ver a interação, né? É lógico, os idosos interagem de uma maneira diferente com as crianças, mas ambas muito produtivas, muito gostosas. Projeto Cão Amigo e o Adotar Mais. E o Adotar Mais. Adotar é mais, é isso? Adotar é mais, exato. Adotar é mais é o quê, né? Muitas pessoas elas se questionam muito da adoção. Ah, mas é cachorro de rua, eu não conheço. Ah, eu não sei que tamanho vai ficar, eu não sei se é bravo, não sei se... Existem muitas questões, né, a adoção. E às vezes a pessoa acaba até indo comprar algum animal, sendo que tem, né, a gente tem aí tantos animais de rua, né? E então Adotar é mais, a gente vai e entrevista pessoas, a gente entrevistou já Sabrina Sato, Cauê Moura, Danilo Gentili, e eles adotaram. Então, eles contam a experiência de como foi a adoção deles, o que trouxe de benefício para a vida deles, como é que está sendo tudo isso. E é muito bacana, porque a gente percebe a felicidade que um cão traz para a sua vida e como você... A sensação de que você sabe que tirou aquele cachorro da rua, que ele podia estar passando fome, doente, com frio, e você traz ele para uma vida, para uma família, com amor, com cuidado médico veterinário, com um ambiente quente, né? Fora das chuvas, dos perigos, agrega também na adoção. O MAPA tem várias ações, a gente já citou o Projeto Cão Amigo, Adotar é Mais, e tem o Projeto de Saúde Única. Sim, o Projeto de Saúde Única é um projeto bem grande, que está para sair, bem ousado, porque o que aconteceu? A gente, desde 2011, faz resgate, a partir de denúncias, e faz resgate de animais sob maus tratos e abandonados. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem 30 milhões de animais abandonados só no Brasil. Então, a gente percebeu que precisava dar um passo a mais. Continuar fazendo os resgates, eles são importantes, mas dar um passo a mais. E entramos, então, com o Projeto de Saúde Única, em parceria com os veterinários da USP. E o que é? É um ônibus totalmente adaptado para fazer castração de animais. E a gente vai até bairros e comunidades que tem pouca ou nenhuma estrutura de cuidados médicos veterinários, né? Ou às vezes as pessoas elas não têm condições mesmo financeiras ou até mesmo de deslocamento para ir atrás de um cuidado médico veterinário. Então, o que fazer nesses casos?
Então, esse ônibus, em parceria com os profissionais da USP, da medicina veterinária, a gente vai até essas comunidades e faz a castração. Então, esse projeto é um projeto de castração infinita, onde a gente vai buscando sempre esses lugares e voltando. E Perfeito. projeto continuado, né? Como toda quarta-feira, doutor Nelson Letísio. Boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Jacopé, tudo em ordem, hein? Tá tudo bem. Hoje temos aqui o doutor Roncati e a presença também do doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico. Doutor Letísio, gostaria de abordar contigo hoje plástica para homens. Os homens têm procurado mais os cirurgiões plásticos para melhorar a aparência. Mas, agora, né, o detalhe. O que os homens procuram com um cirurgião plástico, doutor Letísio? Bom, inicialmente, Jacopé, um beijão, Claudião. Tudo em ordem, cara? Abração para você também, Um Nelson. abração, cara, um beijo. Olha, Jacopé, é o que o Cláudio pode falar muito bem também para você. Atualmente, todas as cirurgias são praticamente comuns. Veja, você tem, por perda ponderal, por envelhecimento, por vaidade pura, os homens buscam a cada vez mais por mercado de trabalho. Por exemplo, Zacopé, um cara de uns 45, 50 anos ou 40 anos, depende da genética de cada um, ele começa a aparecer bolsas palpebrais. Então ele começa a ter um aspecto assim de meio de cansado. Às vezes ele está extremamente ativo, mas ele demonstra pela aparência que ele está meio cansado, ou que, sei lá, que dormiu mal, ou que bebeu um pouco na véspera. Isso é ruim para o mercado de trabalho. Então ele busca aquele aperfeiçoamento, tirar as bolsas, mostrar uma aparência melhor. Antigamente o homem chegava no consultório e falava assim, olha, eu tenho um desvio de septo, mas já que o senhor vai fazer, o senhor não poderia acertar meu nariz por fora? Que eu também gostaria de tirar um pouco dessa giba, afinar um pouco a ponta. Hoje não, Zacopé. Hoje o homem já chega e fala, meu nariz está feio, você poderia aproveitar e mexer na parte interna, que eu não respiro direito? Então houve uma inversão de avaliação. Lipoesculturas. Você faz lipoescultura, lógico que é muito difícil o homem ter culote. O homem tem mais pneuzinho, uma barriguinha, às vezes na interna da coxa tem um pouco de gordura. E você sim faz uma lipoescultura, coloca um pouco de gordura, às vezes na lateral da nádega. Homem que perde muito peso, às vezes por cirurgia bariátrica, uma série de coisas, que tem uma perda ponderal grande, fica com o abdômen flácido. Então você faz abdominoplastia. Obviamente que o homem não faz mamoplastia, ele faz ginecomastia. Ginecomastia é mama em homem. O homem não quer que fique com uma mama bonitinha, ele quer ficar sem aquele aspecto de mama feminina. Então, Zacopé, se você for analisar, a grosso modo, as cirurgias são quase as mesmas. Lógico, o foco muda muito. Você vai fazer uma pálpebra masculina, uma cirurgia palpebral masculina, você só tira os excessos. Você tira aquela bolsa, você deixa um semblante mais suave no homem. Na mulher não, você às vezes quer deixar o olho mais alongado, mesmo na cirurgia facial do homem, que tem uma flacidez cervical, que fala flacidez do pescoço, você não fica puxando muito o homem. Ele tem que dar uma aparência mais natural e mais apta para o mercado de trabalho, né, mas o resto basicamente é as mesmas, e a procura tem aumentado sim. Doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, saúde e paz para todos. Beijão, Claudião. Abração para você, Nelson. Nós vamos para o intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic. Toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha. E hoje eu tô aqui para falar para vocês que, em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí
é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então, é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Entre lá no UTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Doutor Roncati, o intervalo seria maravilhoso, né? Perfeitamente. Quem faz uma bariátrica, né, e consegue emagrecer, diz que a gente não deve falar perder, né? A neurolinguística diz que é emagrecer, que se você perde o cérebro, perfeitamente, acha. Né? Quer ganhar, ele quer ter de volta. O cérebro procura e acha. Exatamente. Mas que a gente citou em instantes a bariátrica, né? Tem algum procedimento específico? As pessoas conseguem permanecer sem readquirir algum, pelo menos parte dos quilos que dispensou? Existe. Antes de responder, só duas coisas. Primeiro, o Nelson Letísio, para quem não sabe,
além de meu colega médico e de especialidade, é um grande amigo. Então, um abração para você, Nelson Rio Claro. E o Zancopé, que agora mesmo respondendo para o Carlos, falou que tem 35 anos, você disse que está? Então, 17. Nós temos a mesma idade. 17. Eu não, olha, eu gosto tanto desse Se moço. o Peter Pan parou no eu 7, porque eu não sabia- posso parar nos 17. Eu não sabia que nós tínhamos a mesma idade. Você já fez 35 ou vai fazer este ano? Fiz 17. Ah, então você menos que eu. Ah, tá certo. Eu pensei que fosse mais uma coincidência, né? Mas voltando à pergunta dele, existem procedimentos específicos, sim, né? Existem procedimentos onde você busca um objetivo claro, cristalino, né? Especialmente em cirurgia plástica. E nós vimos aqui, né, até no intervalo, o depoimento de uma moça que está aqui presente, né, onde esta imagem filosófica, esta imagem mental, esta imagem virtual que você tem de si próprio, ela não muda com a cirurgia. Ela precisa mudar, muitas das vezes, através de uma psicoterapia, através de um apoio psicológico, né, para que o cidadão acredite que ele pode ter um peso e uma imagem de vida considerada normal, né, dentro dos parâmetros aí que nós temos objetivos, como o índice de massa corpórea, etc. Então, algumas cirurgias plásticas, o Zancopé e colegas aqui da mesa, a gente até contraindica quando se percebe que o paciente não está preparado. E você terá um problema muito sério, porque essa pessoa vai começar a engordar novamente, o cérebro vai achar de novo aquilo que perdeu. Já que esse assunto é muito interessante. O senhor disse agora que uma pessoa fez a bariátrica e depois numa cirurgia plástica, na bariátrica foram 40 quilos, depois na cirurgia plástica mais 12 quilos, não é? Perfeitamente. Uma pessoa que volta a engordar, existe alguma consequência com relação à pele, alguma coisa assim? Sem dúvida nenhuma que existe, né? Agora você falou que o Senhor disse, faça-se o mundo. Eu disse que a bariátrica ela é uma cirurgia absolutamente necessária. Ele gosta de mim. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. O Zancopé, veja só, é o que nós chamamos de síndrome da sanfona. É extremamente desgastante, inclusive formando o que as moças aqui têm um verdadeiro pavor, estrias. Porque esta capacidade da derme de se expandir, né, e também de regredir, é muito boa enquanto nós temos uma idade jovem. Depois de uma certa idade, ela perde essa elasticidade. O próprio Carlos, aqui, o ortopedista, falou da mudança do colágeno, que para ele é fundamental para as patologias que ele atende. Para nós, cirurgiões plásticos, é absolutamente fundamental. E esse colágeno se modifica mesmo. E no nosso caso é colágeno, é glicosaminoglican, que é o ácido hialurônico, que é a elastina, que são as fibrinas, etc. Então, que são componentes fundamentais da derme. A derme, por exemplo, é 85% fibra, né? E uma substância amorfa, como se fosse um gel. Então, veja, você emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Este colágeno, depois de uma certa idade, não tem a mesma qualidade regenerativa e vai gerar problemas. E estria é um problema gravíssimo, de dificílima solução e que desencanta muitas mulheres e muitos homens. Dr. Cláudio Roncati é cirurgião plástico, a Beatriz é vice-presidente, Beatriz Fabretti, vice-presidente social do Instituto MAPA, o Dr. Carlos Coppi, ortopedista do Centro de Qualidade de Vida, a doutora Renata Bacic Palhares é patologista. Doutora Renata, tem as perguntas mais comuns, eu gostaria que a senhora qualificasse como mito, como verdade. O vírus da gripe comum é o mesmo do H1N1? Não, isso é mito. Sim, várias doenças podem dar o que a gente já comentou aqui de síndrome gripal. Tá? Vários vírus, não necessariamente o vírus da influenza A, como os próprios de outras influenzas, e outros tipos de vírus também podem dar um quadro, uma síndrome gripal semelhante ao da influenza A. Sintomas da gripe e do resfriado são diferentes? Sim. O resfriado, ele se restringe muito mais a uma infecção de vias aéreas superiores e os sintomas da gripe são esses sintomas acrescidos de sintomas mais graves, principalmente a dificuldade respiratória. Evitar ambiente fechado evita contaminação?
Sim, evitar ambiente fechado evita a contaminação, o contato interpessoal, como o vírus ele se propaga através de gotículas em suspensão no ambiente, o contato interpessoal mais próximo favoreceria essa infecção. Medidas simples podem aliviar os sintomas de uma gripe? O que seriam medidas simples? Ao meu ver, pro Pedro, a principal coisa que deve se fazer para se aliviar sintomas é a ingestão de líquidos. Os sintomas muitas das doenças, consequências delas são a própria desidratação que elas causam. A febre causa desidratação. O fato de você ter inapetência, muitas vezes você não vai estar tendo uma ingesta adequada e você não faz a ingesta de líquidos adequada. A desidratação ela acaba prejudicando e é isso que acaba nos dando muitos dos sintomas que a gente tem de mal-estar. Descongestionante nasal. Descongestionante nasal, ele ajuda, mas é uma coisa transitória, porque, na verdade, o descongestionante nasal, ele promove uma vasoconstrição. Tá? Quando nós estamos com um quadro infeccioso, a tendência do corpo é aumentar o aporte sanguíneo da região. Então, para isso, os vasos sanguíneos se dilatam, para que você tenha o sangue chegando mais facilmente e, com isso, as próprias defesas do corpo chegando mais facilmente. O descongestionante nasal ele é um vasoconstritor. Então, enquanto ele estiver com seu efeito, ele vai fazer vai impedir esse aspecto de congestão dos vasos e de maior aporte sanguíneo, e por isso que vai dar uma sensação de que você está respirando mais aliviado. Mas isso é transitório. Uma pergunta que a indústria farmacêutica tem horror a ela. Não existe remédio para a gripe? Na verdade, o que a gente tem são sintomáticos. O quadro gripal, a única medicação que nós temos atualmente disponível, que seria específica, é o chamado, com o nome genérico de oseltamivir e com o nome mais conhecido como Tamiflu, que é o nome de referência, medicamento de referência. O Tamiflu, ele auxilia que o nosso organismo melhore as defesas. O quadro gripal, a gripe grave, a síndrome gripal grave com angústia respiratória, a consequência que ela nos traz como uma morbidade grande e que leva ao aumento da mortalidade é o aumento exagerado da resposta inflamatória do corpo. A resposta inflamatória fica tão exacerbada que algumas vezes ela pode ser até prejudicial ao próprio corpo. Então, os sintomáticos e até mesmo o próprio Tamiflu, eles visam, inicialmente, diminuir o aporte do vírus ao organismo, isso é, a entrada do vírus no nosso corpo, e eles tendem, principalmente os sintomáticos, a diminuir a sintomatologia. Sintomáticos está com febre, toma remédio para febre, está com dor, toma remédio para dor, isso é o sintomático. O Tamiflu, no entanto, o que se indica é que se inicie o aporte, né, a administração dessa medicação em até 2 dias do sintoma, que é o período onde o vírus ainda está ingressando na célula. Ele ainda está atingindo o corpo e está começando a se propagar pelo corpo. A gripe é autoimune? Não. Como o vírus da gripe ele é extremamente mutável, tá? A capacidade dele de driblar os mecanismos de defesa que nós temos é muito elevada. Então, a gente pode adquirir um pouco de imunidade específica a algo que nós já tivemos um contato. Agora, a essas modificações do genoma viral, essas modificações que o vírus vai fazendo no decorrer da sua evolução, e contra isso a gente não tem uma autoimunidade. Dr. Carlos Coppola, já está preparado para a Olimpíada? Estamos preparados. O senhor está preparado para atender os atletas, Atender os atletas que se inspiram na modalidade e vão lá e acabam se machucando. Dá para sentir um reflexo da Olimpíada naqueles atletas de final de semana,
aqueles que se imaginam competindo no Rio de Janeiro? O pessoal vê hoje, começa muita divulgação de esporte, então eles voltam à atividade física, voltam a praticar, alguns até de forma correta, fazem um preparo, procuram um preparador, e muitos falam, olha, eu tô com meus 17 anos, com meus 35 anos, sai correndo, sai... Aí vai passar no consultório no final do treino, geralmente. Que precisa? Estou consultando, né, alguém especializado como o senhor. Eu, de repente, nos meus 17 anos, nem de rádio eu tenho, nos meus 17 anos eu resolvo ir ao Ibirapuera, que é aqui do lado da UTV, e me dedicar 2, 3 horas por dia. Qual é a orientação que o senhor passa para essas pessoas? A orientação é primeiro fazer a avaliação corpórea mesmo, cardíaca, respiratória. Após uma liberação cardíaca, não tiver um risco de uma angina, de um estresse, de alguma obstrução, de uma trombose, que por vir para uma mobilização de um êmbolo, um trombo, aí vai para a parte ortopédica, que é assim, fazer alongamento. Você começa sempre com alongamento e depois começa a fazer um fortalecimento direcionado à atividade que vai fazer. Então vai correr, faz alongamento antes, faz uma musculação membro inferior, faz abdominal para equilibrar a postura do tórax, aí começa numa caminhada, vai aumentando de acordo com a frequência cardíaca até chegar ao trote O específico. que é mais recomendado, a academia ou o Ibirapuera aqui do lado? O Ibirapuera é bom porque você tem aquele fator emocional, verde, endorfina, o prazer, o ar puro. A academia, a vantagem é que você consegue fazer um treino a curto prazo com um profissional capacitando mais rápido o A treino. pergunta que eu fiz é porque esse exame que o senhor, um pré-exame, né? Sim. As academias não há mais a obrigatoriedade desse pré-exame para que as pessoas comecem a frequentar uma academia. Hoje quase todas têm pelo risco cardíaco, a maioria pede a liberação. Mas não é mais obrigado. O Antes problema até bem pouco tempo era obrigatório um exame desse que o senhor se referiu. Mas vira um problema jurídico. O cara vai lá, corre, infarta. De quem que é a responsabilidade? Da instituição que aconteceu ali. Ou da coronária dele, né? Até provar o contrário, vai falar que o aparelho pode estar desequilibrado. Então, hoje, acho que assim, por precaução, a maioria das instituições pede uma liberação médica. Ou até uma avaliação mais por defesa da instituição. Perfeitamente. Quem vem aqui no Ibirapuera e se exercita, afasta do teu consultório, doutor Roncalho? Não, acho que não. Acho que é o contrário. Quem vem no Ibirapuera se exercitar é uma pessoa que está preocupada com o seu bem-estar, com a sua autoestima, né, com o seu aspecto físico. Eu acho bom. De vez em quando eu frequento Ibirapuera também. Quando uma pessoa deve procurar um cirurgião plástico? O doutor Letizia se referiu há instantes aí sobre os homens mais preocupados hoje em dia, porque acho que há 30 anos era um tabu um homem. 30 anos é um bom tempo? É um bom tempo. Não, 30 anos, nós estamos em 2016, Exatamente. Nos anos 70, então era impensável que um homem procurasse um cirurgião plástico. Sem dúvida. Né? Era horrível para um homem mostrar para os amigos dele, para a família, uma cicatriz numa pálpebra, né, que se visse, porque inclusive a mulher, quando faz uma plástica de pálpebra, ela pode usar uma maquiagem, um make-up, uma coisa que cobre. O homem não usa normalmente isso. Mas de um tempo para cá isso mudou muito, né, porque o homem passou a dar mais importância para o seu aspecto físico, para a sua autoestima, né, e aquela imagem que o Nelson acabou de falar, quer dizer, você está com uma bolsa palpebral, né, gordurosa, que está te deixando envelhecido, não está condizendo a tua idade física, a tua idade fisiológica com a tua idade de aparência, então nada mais justo do que operar. E eu acho que esse tabu foi quebrado mesmo, Zancopé, você tem razão. Mas eu posso procurá-lo tentando um rejuvenescimento? Como é que é o termo? Minimamente invasivo? Minimamente invasivo. Você pode me procurar sim, só que eu vou precisar de uma autorização dos seus pais, porque é menor de idade precisa de autorização dos pais. Mas eu te atendo com muito prazer. O que é esse minimamente invasivo? Minimamente invasivo é um termo que foi criado há uma década, mais ou menos, para mostrar a diferença que há entre um procedimento cirúrgico propriamente dito e um procedimento invasivo, realizado única e exclusivamente por médicos, porém que não chega ao ponto da grandeza de uma cirurgia. Exemplo, é uma pessoa que te procura e fala, eu quero fazer um rejuvenescimento facial. No entanto, essa pessoa tem
segundos queixos, terceiro queixo, queda facial. Não há o que propor a não ser uma cirurgia plástica de rejuvenescimento, onde se faz uma incisão, onde se levanta a face muscular, etc, etc. Um outro caso que tu falou, doutor, estou envelhecido, estou sentindo que eu estou envelhecido. E há rugas na região frontal evidentes em função do uso exagerado da hipertrofia da musculatura frontal, você resolve isso facilmente com uma aplicação de toxina botulínica. Né? Ou então aquele plissé na pálpebra inferior, sem bolsa gordurosa, sem nada. Você resolve facilmente com uma anestesia local e a aplicação de um laser de gás carbônico. Enfim, são procedimentos que podem ser feitos ambulatorialmente, no nível de um consultório médico bem equipado, bem montado, conhecendo-se, né, a qualidade física dessa pessoa, bioquímica, que não tenha nenhuma doença grave que impeça, e que deixa a pessoa voltar para a atividade dela rapidamente. Beatriz, você há instantes se referiu a denúncias de pessoas sobre animais abandonados nas ruas. É isso? Como Exato. é esse procedimento? Para quem liga, como entra em contato com o MAPA, direto com o MAPA? Bom, primeiro a gente tem que entender o que são maus tratos, né? A gente tem, pela nossa lei de crimes ambientais, né? A gente tem como criminalização dos maus tratos. Então, o que que é? Maus tratos não é somente a agressão, o judiar do animal. Não é somente isso. É você deixar o animal não prover comida, não prover cuidado médico veterinário, deixar ele ao relento, né? Com chuva, com calor intenso, não ter uma proteção para ele. Isso também, ou colocar ele em situações de extremo estresse, fazer ele realizar algum tipo de trabalho que ele não consegue, né? Que é demais. Deixar acorrentado, né? Deixar acorrentado. Restrição, né? Restrição Por exemplo, de aqueles ambiente. cavalos assim que geralmente a gente vê que até formam uma lomba assim na coluna, ele está carregando peso demais. Isso também é maus tratos. Sem dúvida. Então tudo Quando a gente tudo fala entra com maus tratos. no caso de animais, assim, a gente aqui em São Paulo imagina logo um cãozinho, no máximo um gato. Aí você cita um cavalo, né? Exato. Essa identificação imediata com animal de estimação aqui na cidade de São Paulo é muito difícil que saia do campo do cachorrinho, do cãozinho, que as madames agora passeiam com seu saquinho plástico nas ruas, tal, né? E muito certo, tem que levar o saquinho plástico mesmo. Mas essa identificação, eu repito, é muito difícil aqui em São Paulo. É muito especificamente difícil. em São Paulo. Especificamente em São Paulo, Em Então, São mas Paulo, que cidade. você está fazendo referência a outros animais também. Também. E o MAPA cuida. O acolhe. mapa ele está focado no resgate de cães. A gente mais para frente vai fazer resgate de gatos também, mas é porque por questões de estrutura no momento a gente ainda não faz. Mas e realmente nas cidades, uma cidade como São Paulo, quando você fala de maus tratos dos animais, você vai ver mais gato e cachorro, que são os animais domésticos. Se a gente vai um pouquinho mais para o interior, não precisa ser muito longe de São Paulo, a gente já vai ver outras questões de outros animais. Mas, enfim, se a pessoa, voltando à sua pergunta, se a pessoa identifica na rua ou dentro da casa de alguém uma situação dessa, no mapa, a gente incentiva a pessoa, se ela tiver condições, de resgatar esse animal. Como a gente entra em contato com o MAPA? A gente pode entrar em contato com o MAPA através do site mapa, com 2 As no final, .org.br. E, então, se a pessoa não tiver essa condição de resgatar o animal, ela pode ligar para uma ONG de confiança que faça isso, por exemplo, o MAPA. A gente faz isso desde 2011. Qual é o site? mapa.org.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Doutora Renata Bacic Palhares, a senhora que é patologista. Sim. Por que as pessoas têm medo de biópsia? Bom, primeiro eu vou explicar para quem não tem muito tempo. Para quem não tem muita facilidade, o que é o patologista. O patologista a patologia é uma especialidade médica que visa fazer diagnósticos, tá? As biópsias são necessárias, na maioria das vezes, para que se faça um diagnóstico. Muitas vezes as pessoas pensam, a biópsia é igual ao diagnóstico de câncer. Não necessariamente só o diagnóstico do câncer, mas
a biópsia também se presta a fazer diagnósticos de outros tipos de doenças, doenças infecciosas, doenças inflamatórias, outras condições específicas, e muitas vezes também para se fazer uma orientação terapêutica. A biópsia cada vez mais está sendo utilizada para se orientar a uma coisa que a gente chama de farmacoterapia. Não só doenças neoplásicas, né, os cânceres, mas também outras doenças também acabam levando a biópsia dá muitas informações a respeito dessa doença, a gente, através da biópsia, a gente faz alguns procedimentos especializados que são secundários à biópsia que o próprio patologista faz, onde a gente avalia elementos celulares específicos e que são alvos terapêuticos, existem remédios hoje em dia. Se a senhora fala para mim que tem que fazer uma biópsia, eu já saio falando para a família toda que eu estou com câncer. Não, muito pelo contrário. Eu trabalho... Essa é a... Mas às vezes a biópsia é a única forma de diagnóstico etiológico de uma patologia. A minha atividade principal como patologista é num hospital de doenças infecciosas. E lá, muitas vezes, a gente não só utiliza, utiliza a biópsia não só apenas para fazer o diagnóstico específico de um agente etiológico, o diagnóstico diferencial, às vezes, com processo neoplásico, e a gente indicar qual a forma de tratamento, e muitas vezes até a gente indica qual que é o status do organismo imunológico que está subsidiando essa condição de doença. No interior a gente fala que é doença ruim. Doutora Renata, tem alguma forma de entrar em contato com a senhora através da Sociedade Brasileira Sociedade de Patologia? Brasileira de Patologia, sbp.org.br, tá? É o nosso site. Pode nos procurar, tem um link do atendimento SBP, não só para patologia específica, mas também nós temos contato com as subespecialidades da patologia. Quanto mais a patologia for conhecida, a gente gostaria que as pessoas, que a população em geral entendesse que assim como você pode escolher o seu cirurgião plástico, o seu ortopedista, você também tem o direito de escolher o seu patologista. Perfeito. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Dr. Carlos Kopp, Centro de Qualidade de Vida, como a gente entra em contato? No telefone 5081-5954, na Rua Santa Cruz, do número 245. Tem um site? cqv@cqv.net.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente convite. que Fala. Dr. Roncati, Dr. Cláudio Roncati, é sempre muito bom tê-lo aqui. Como eu localizo o senhor? Pode entrar no site, né, da Clínica Lucano de Cirurgia Plástica. www.clinica-lucano.com.br, e lá terá as informações necessárias para chegar até a gente. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que te agradeço, é um prazer enorme para mim vir aqui com meus amigos Enilda. Fica olhando muito, assim, estou começando a achar defeito. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Ele falou, você pode dar uma puxada aqui, uma puxada ali. Diretora de produção Zenilda Salvato, vai ganhar, né? Redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto.